O vento uivante da estepe da Mongólia não perdoa ninguém. Estamos no inverno de 2018 em um dos ambientes mais hostis do planeta Terra. A temperatura despencou para 30 graus negativos. O ar é tão gelado que queima os pulmões a cada respiração. Mas nessa manhã, o branco infinito da neve foi manchado por algo escuro, pesado e imóvel. Entre inúmeras formas de morrer nesse local isolado, ninguém esperava que um predador fosse derrotado dessa maneira. Estendido no gelo, macho alfa de lobo dá seu último suspiro. Ele é um lobo mongol, uma subespécie do lobo cinzento de aproximadamente 40 quilos, o ápice da forma física para os seus iguais. Este não é um animal que morre de frio ou de fome. Esse é um veterano de guerra, um estrategista brutal que liderou sua matilha com punhos de ferro e dentes de sabre. Seu corpo é uma massa de músculos projetada pela evolução para dominar, caçar e matar. Mas agora, ele é apenas carne congelada. A cena do crime, no entanto, é o que perturba os rastreadores locais. A morte desse rei não faz o menor sentido. Primeiro, olhe para o pescoço, está imaculado. Em 99% das guerras entre canídeos ou felinos, a garganta é o alvo principal. É ali que se busca a jugular, é ali que se sufoca a vida. Mas aqui, nenhuma marca, a pele está lisa. Leopardos das Neves, o felino que margeia a região, está descartado. Da mesma forma, uma briga com outro lobo também não faz o menor sentido. Olhe para as costelas. Se ele tivesse sido atropelado por uma força bruta, como um ataque lateral de carro de neve, ou até mesmo um cavalo selvagem assustado, haveriam fraturas expostas ou afundamento de ossos. Mas o tórax está intacto. Nada se quebrou. O mistério se aprofunda quando examinamos a neve ao redor. Não há sinais de guerra, de embate ou fuga. Não há o caos de pegadas de uma matilha rival, não há o sangue espalhado de uma luta prolongada. O alfa simplesmente caiu, como se a vida tivesse sido desligada de um interruptor. Talvez uma doença misteriosa? Seria possível. Mas a resposta para este enigma macabro começa a aparecer quando os examinadores limpam a neve acumulada sobre a cabeça do animal. E o que eles encontram é o início de algo raro, mas perturbador. No topo do crânio, no osso frontal, uma das partes mais duras e espessas do esqueleto de um predador, existem 3 orifícios perfeitos. 3 buracos profundos que perfuraram o osso sólido e atingiram o cérebro instantaneamente. Isso não foi uma mordida, isso foi uma perfuração, como se alguém tivesse usado um picador de gelo hidráulico com a precisão de um rifle de última tecnologia. Mas quem? Quem consegue se aproximar de um super predador, um lobo alfa em estado de alerta máximo e desferir um golpe fatal no topo da sua cabeça sem que ele tenha tempo de reagir? Não há pegadas humanas num raio de 50 quilômetros. Não foi um projétil de metal, não foi uma armadilha. O assassino só podia ter vindo de um local, de cima. Sejam bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos investigar uma cena de crime rara, porém possível. Prepare-se para conhecer a única força na Terra capaz de executar um lobo alfa sem tocar o chão. Hoje nós vamos dissecar a anatomia de um assassinato. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A Mongólia é uma arena onde a única lei vigente é matar ou morrer. E o nosso lobo não era uma vítima fácil. Ele era o terror da estepe, mas também enfrentava desafios grandes para permanecer de pé. Um lobo que lidera um grupo não tem medo, ele tem súditos. Ele comanda uma matilha organizada militarmente. Para matar um animal desses, você precisa de poder de fogo pesado e ainda ser mais estratégico que um lobo, o que, convenhamos, é muito difícil. O primeiro suspeito seria o urso pardo, ou melhor, a subespécie que habita essas terras.
o urso de Gobi. Um urso tem a força para esmagar um lobo com um único golpe de pata. Mas um ataque de urso é uma explosão de violência desordenada, é uma marreta, não um bisturi. Um urso teria quebrado a espinha do lobo, teria rasgado a pele, teria deixado uma cena de carnificina. O urso é o bruto da natureza, não o assassino silencioso. As feridas no crânio são muito limpas, muito precisas para as garras rombudas de um urso. O segundo suspeito, o tigre siberiano, o fantasma listrado, um dos poucos predadores que ativamente caçam lobos para eliminar a competição. Mas o tigre é um estrangulador. Ele embosca e vai no pescoço, ele usa o peso do corpo para derrubar e sufocar. O nosso lobo morreu de um trauma cerebral penetrante, não de asfixia. Além disso, tigres não são vistos na Mongólia há quase 100 anos. Seria improvável ter um deles circulando nos dias de hoje. Como citamos antes, briga com outros lobos ou um ataque desesperado de leopardo das neves também está descartado. Haveriam sinais tanto no solo quanto na própria vítima. Então sobra o bicho-papão moderno, o ser humano. Um caçador furtivo com uma lança ou uma ferramenta de perfuração? Poderia ser, mas a neve não mente. A neve é o livro de registros da natureza e os mongóis são reconhecidos por serem rastreadores de elite. Eles leem os registros sutis ao redor e nesse dia o livro estava em branco. Nenhuma bota pisou ali. O lobo estava sozinho naquele momento, patrulhando a fronteira do seu reino confiante em sua invencibilidade. Ele olhava para o horizonte, farejando o vento em busca de presas ou rivais. O erro fatal dele foi simples, mas trágico. Ele esqueceu que o perigo nem sempre caminha sobre a terra. Ele esqueceu de olhar para cima. A 5.000 pés de altitude, invisível contra o brilho cegante do sol, pairava o verdadeiro culpado. E não é apenas uma ave, é um dinossauro aviário aperfeiçoado por milhões de anos de seleção natural para ser a arma biológica definitiva. A águia real, a Golden Eagle, a rainha absoluta dos céus nessa parte do globo. Agora você deve estar pensando, uma ave matando um lobo de 50 quilos, isso é impossível. E é exatamente aqui que o ordinário das regras quebra o seu senso comum. Primeiro, a matéria que aparece na sua tela comprova o que eu estou falando. Agora esqueça tudo o que você sabe sobre pássaros. Não estamos falando de um animal que come sementes ou pega ratinhos. Estamos falando de um leviatã alado com uma envergadura de 2,5 metros, equipado com um armamento pesado. Mas antes de revelarmos a física brutal desse ataque, se você já está sentindo o peso dessa investigação, esmaga o botão do like agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a entender que você faz parte da elite que busca saber mais sobre a vida selvagem. Voltando ao nosso assassino. O segredo da águia real não é apenas o tamanho, é a engenharia biomecânica das suas garras. Garras essas tão habilidosas quanto as nossas próprias mãos. As garras de uma águia real e da arpia, uma águia similar, são as únicas maiores e mais curvas que as de um urso pardo. Mas a diferença está na mecânica. A pata da águia possui um sistema de travamento de tendões que funciona como uma catraca industrial. Uma vez que ela fecha a garra, é fisicamente impossível abrir sem que a águia decida relaxar o tendão. E aqui entra a estatística que vai explodir sua mente. A força de pressão de uma águia real pode ultrapassar 750 psi. Para colocar isso em perspectiva, a mordida de um leão africano gira em torno de 650 a 1000 psi. Sim, você ouviu direito. A garra dessa águia tem mais força de esmagamento ponto a ponto do que a mandíbula do rei da selva em sua juventude. Essas garras não são feitas apenas para segurar. Elas são punhais hidráulicos. A garra traseira, conhecida como hallux, é a lâmina da guilhotina. Ela é projetada para perfurar ossos, atingir órgãos vitais e desligar o sistema nervoso central da presa. Mas força bruta não é nada sem velocidade. E é aqui que a física se torna a cúmplice do assassinato. Vamos reconstruir o momento final do nosso lobo alfa. Ele está correndo devagar na neve. Os seus sentidos estão focados no chão.
O cheiro de um coelho, o rastro de uma raposa, ele é o dono da terra. Mas no céu, a águia entrou em modo de ataque. Quando a águia real avista um alvo desse porte, ela não apenas voa até ele, ela entra em um mergulho tático. Ela fecha as asas contra o corpo, transformando-se em um míssil vivo, uma ogiva de penas e ódio. A gravidade se torna o seu motor. Ela atinge uma velocidade terminal de 240 km por hora. Imagina o impacto cinético disso. Um projétil de 6 a 7 quilos viajando a 240 km por hora, colidindo com um alvo em movimento. A energia gerada nesse choque é equivalente a ser atingido por um bloco de concreto caindo do 5º andar. O lobo não ouviu nada. O som do vento mascarou o zumbido da morte que se aproximava. No último décimo de segundo antes do impacto, a águia abre as asas para frear levemente e projeta as garras para frente. É um movimento de artes marciais executado na velocidade da luz. O alvo não é as costas, o alvo não é o flanco, o alvo é o centro de comando, o crânio. O impacto é decisivo e a águia atinge o lobo com a força necessária para o derrubar. Aqui a física é implacável. Pressão é igual a força dividida pela área. Quando você aplica uma força titânica em uma área minúscula, a ponta afiada de uma garra de queratina, o osso frontal do lobo, por mais espesso que seja, não tem chance. Ele cede e se rompe. A garra traseira atravessa a pele, o músculo, o osso parietal e mergulha fundo no lobo, atingindo o seu cérebro. A águia repete isso algumas vezes se for necessário. A assinatura da rainha é essa. O lobo apagou. As luzes se extinguiram antes mesmo que o seu corpo tocasse o chão. Ele não sentiu dor, ele não sentiu medo. Em um segundo, ele era o governante da estepe. No segundo seguinte, ele era passado. A águia, usando o momento do impacto, muitas vezes continua o movimento, levando a carcaça para o alto e depois se alimenta. Mas um lobo é muito para ela. Talvez por isso ela o abandonou ali. O barulho dos cavalos dos mongóis é outro fator que pode ter espantado a rainha por alguns momentos. Esse tipo de predação é uma anomalia estatística raríssima, mas real na Mongólia. Existem registros, inclusive, de falcoeiros cazaques que, enquanto treinam essas águias, testemunharam o poderio da águia real elevado ao extremo ao atacar e derrubar lobos. O mesmo acontece com coiotes, raposas e coelhos. Esses, sim, ela consegue levar para o alto dos montes e se alimentar deles. Mas ver isso acontecer na natureza selvagem, um duelo singular sem interferência humana, é testemunhar o auge da evolução predatória. É uma quebra de paradigma. Nós somos condicionados a pensar que tamanho é documento, que o mais pesado sempre vence, que o lobo, com sua mordida e sua matilha, é intocável. Mas a natureza não joga limpo, a natureza joga para vencer. E neste dia a evolução favoreceu a precisão sobre a força bruta, favoreceu o ataque vertical sobre a defesa horizontal. E é importante notar a audácia dessa águia. Atacar um lobo é um risco calculado, mas altíssimo. Se o primeiro golpe falhasse, se as garras tivessem escorregado no crânio, o lobo teria uma chance. E se o lobo tivesse uma chance, a águia estaria morta. Uma mordida daquele canídeo trituraria os ossos ocos da ave como se fossem vidro. Ele não erraria e nem perdoaria. A águia apostou tudo em um único golpe perfeito. E ganhou. Antes de encerrarmos essa investigação forense da vida selvagem, eu tenho uma pergunta para você. Se você fosse um predador, qual estratégia você escolheria? A força bruta e a matilha do lobo ou a precisão solitária e letal da águia? Deixe sua resposta nos comentários, eu leio todos. Não esqueça de clicar no like e se inscrever. Aproveita e maratona nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Até a próxima. E lembre-se, olhem para o céu. Fui!